A sétima rodada do Cartola FC 2021 será um pouco diferente. O mercado fecha só no domingo, então teremos um tempo extra para escalar os nossos times. E nesse vídeo de dicas eu vou passar opções quentes em todas as posições para ajudar você a montar um time forte para a rodada. Então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas para a sétima rodada do Cartola FC 2021. Vídeo de dicas, né, nesse formato um pouco diferente, já que as rodadas são muito próximas uma da outra, uma forma de a gente entregar o conteúdo de forma mais ágil, mas com a qualidade de sempre, para ajudar vocês a pontuar bem em mais uma rodada do Cartola FC. Seguinte, chegou aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, tenho certeza que vai valer muito a pena conteúdo de qualidade todas as rodadas para ajudar a melhorar o seu desempenho. E lógico, deixa aquele like, o joinha, que é bem importante aqui para o canal. Então, ó, deixa o like e se inscreve aqui, conto com vocês, tá certo? Bem, a rodada 6 do Cartola, né, passou, foi disputada aí no último meio de semana, e aí já vai entrar aqui na tela o extrato aí do nosso time principal. Você vê, né, a média geral dos cartoleiros foi de 54,09 pontos, então foi uma média um pouquinho mais elevada em relação ao que a gente vinha tendo nas últimas rodadas, e o nosso time principal fez 76,64 pontos. Eu não tinha o Bruno Henrique, que foi o grande mito da rodada. Então, fazer quase 80 pontos sem o Bruno Henrique, eu fiquei satisfeito. Mas quem tinha o Bruno Henrique e de capitão foi o nosso time de valorização, que está numa fase, ó, extraordinária. Esse time, mais uma vez, né, pontuou muito bem. Você vê ele já na tela, né? O time aí é bonito, viu? O Bruno Henrique de capitão, com um jogador só você conseguir 50 pontos, maravilha, né? Esse time de valorização que eu passei aqui para vocês fez 95,34 pontos e cumpriu o grande objetivo dele, que a pontuação é lucro. Esse time, o certo o grande objetivo é ganhar cartoletas. Esse time ganhou quase 15 cartoletas, tá certo? Mas eu quero saber de vocês. Quantos pontos vocês fizeram na rodada? Quem aí escalou o Bruno Henrique? Quem aí escalou o Ítalo? Colocou um dos dois de capitão? Tenho certeza que mitou demais, passou dos 100 pontos. Me conta aqui nos comentários, tá certo? Sempre gosto dessa interação com vocês. Mas agora é a sétima rodada que vem pela frente, então vamos lá. Dicas posição por posição, começando pelo gol. E você já vê, ao meu lado está ele, o Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, tá certo? O Atlético Goianiense foi o único time que garantiu o SG na rodada passada, pois 20 times e só o Atlético Goianiense não levou gols. A equipe tem uma defesa bem sólida, é a melhor do Brasileirão até agora, com apenas 2 gols sofridos. E isso já torna aí o Fernando Miguel um nome atrativo para a rodada. O próximo adversário do Atlético Goianiense é o líder do campeonato, o Bragantino, que é o time que mais tem finalizações certas no Brasileirão até agora. Ou seja, mesmo que dessa vez o bônus saldo de gols não acontecer, né, não vier aí para o Fernando Miguel, ele tem capacidade de pontuar com defesas, porque o Bragantino é um time que costuma exigir aí dos goleiros adversários. Então, por isso, Fernando Miguel é o goleiro que eu destaco aqui para vocês nessa rodada 7. Tá certo? Agora nós vamos para a tela do Cartola, porque eu vou mostrar outros nomes bons aí que nós temos para essa rodada na posição. Tá certo? Diego Alves, você vê aqui, do Flamengo, né? Confronto contra o Juventude. O Santos, do Atlético Paranaense, que enfrenta a Chapecoense em casa. E o Marcos Felipe, do Fluminense, também uma boa opção, tá certo? Nomes aqui já um pouco mais baratos, né? O Daniel, do Internacional, apostando aí no bônus de saldo de gols, e o Jori, do América Mineiro, uma aposta um pouco mais ousada nesse confronto América e Inter. O Inter finalizou muito contra a Chapecoense, então aposta aqui mais em defesas no Jori, e também para apresentar opções um pouco mais baratas para vocês também, beleza? Vamos agora para os
zagueiros será a próxima posição que nós vamos tratar aqui no nosso vídeo de dicas, tá certo? E quem eu vou destacar para vocês é o Nino, zagueiro do Fluminense. A última rodada não foi tão boa aí para ele, né? Ele fez apenas 0,50 pontos, mas eu o considero aí um dos zagueiros mais regulares que a gente tem no Cartola, principalmente quando ele joga em casa, né? Na última temporada, só para vocês terem uma ideia, a média do Nino como mandante foi de 5,05 pontos, ótimo, né, para zagueiros. O Fluminense, nesse Brasileirão, já fez 2 jogos no Rio de Janeiro e não levou gol em nenhum deles, né? O Fluminense também tem uma defesa bem certinha. O próximo adversário do Flu é o Corinthians, que é um time que ainda tem dificuldades em criar jogadas ofensivas perigosas. Então, por isso, a minha indicação é o Nino do Fluminense, é o nome que eu trago para vocês. Beleza? Tela do Cartola agora para eu mostrar outros zagueiros que nós temos disponíveis aí para olhar com atenção nessa rodada 7. Tá certo? O Rodrigo Caio, do Flamengo, aqui, um nome bem interessante, tá certo? Seguindo aqui, os zagueiros do Atlético Paranaense são uma boa também, e eu destaco o Pedro Henrique, beleza? Vamos seguir um pouquinho mais para baixo, aqui com nomes até mais baratinhos, os dois aqui da dupla Grenal, tanto o Vitor Cuesta quanto o Pedro Jeromel, nomes interessantes também para a rodada, e além deles, uma aposta um pouco mais ousada, o Sabino do Sport, enfrentando em casa o Cuiabá, tá certo? E vamos em frente aqui no vídeo agora com os laterais, tá certo? E quem eu destaco para vocês é o Abner Vinícius do Atlético Paranaense. E por que eu trago o Abner aqui? É um lateral muito ofensivo, principalmente nesse esquema que o Atlético tem utilizado com 3 zagueiros e vai enfrentar em casa a Chapecoense, que é a equipe que tem a pior defesa do Brasileirão, já sofreu 10 gols aí em 6 rodadas. Além disso, o Abner Vinícius tem potencial aí para desarmes, né? A Chapecoense tem jogadores rápidos ali, principalmente o Fernandinho, que tem favorecido bastante os desarmes de laterais. Então, potencial ofensivo muito grande, pode desarmar, além, lógico, do bônus saldo de gols, que a gente sabe o Atlético tem uma defesa aí arrumada também nesse Brasileirão e é favorito diante da Chapecoense. Então, por isso, o Abner Vinícius é o nome que eu trago aqui para vocês no nosso vídeo da 7ª rodada. Outros nomes aí para destacar aí nessa rodada, para vocês olharem na posição, beleza? O Mateuzinho do Flamengo, baita nome. Mateuzinho tá jogando demais, pessoal. Você vê, mesmo sem SG, rodada passada fez 4,80 pontos. E o Felipe Luiz do Flamengo também é uma opção boa, companheiro aqui do Mateuzinho. Natanael do Atlético Goianiense, outro lateral muito ofensivo. Também vale a pena jogando em casa aí contra o Bragantino, tá certo? Deixa eu seguir aqui na tela, mostrar o Heitor do Internacional. O Inter melhorando, buscando evoluir aí com a Aguirre, enfrentando o América Mineiro, Heitor do Inter. E para fechar, o lateral que tem um confronto interessante, principalmente aí potencial para desarmes, e está facinho de valorizar, que é o Marcos Rocha do Palmeiras. Então está aí a lista de laterais para vocês. Beleza? Vamos agora para os meias, será a próxima posição aí que a gente vai tratar. E olha, é o seguinte, hein? Se você está gostando do vídeo, além de deixar o like, ó, também me segue lá no Instagram, é outro canal de comunicação que a gente tem aí, outra forma que eu tenho para ajudar vocês ao longo de todas as rodadas, então não deixe de me seguir no Instagram, no Cartoleiros GP, tá certo? Meias agora, e eu vou destacar, vai aparecer do meu lado, Patrick do Internacional. O Inter aí vem motivado, né, pela vitória na estreia do Diego Aguirre no comando técnico aí da equipe, né? E o último jogo mostra bem como o Patrick é capaz de nos ajudar, tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? Contra o Chapecoense, ele teve 5 desarmes, mas também finalizou 2 vezes a gol, teve uma finalização para fora, deu assistência, então é um jogador muito completo. O Internacional enfrenta agora o América Mineiro, que ainda não venceu no Brasileirão. Então, o Patrick pode se aproveitar mais uma vez de um duelo favorável. Por isso, Patrick do Internacional é o meu indicado, tá certo? Outros meias que eu vou mostrar para vocês aqui na tela do Cartola. Então,
bons para essa rodada. O Gustavo Scarpa, que está jogando demais aí, melhor meia que a gente tem para o Cartola no momento é o Gustavo Scarpa, e o companheiro dele também, o Rafael Veiga, né? Lógico, é uma boa também. Não foi tão bem rodada passada, mas não deixa de ser uma boa opção só porque teve uma rodada ruim, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui também meias do Atlético Paranaense. E eu destaco aqui o Terans, meia mais ofensivo, enfrentando a Chapecoense, que tem aí uma defesa um pouco mais instável, né? A defesa que mais sofreu gols no campeonato até agora, tá certo? Diego, do Flamengo, também boa opção. O Lima, do Ceará, vem jogando muito bem, assumiu o protagonismo da equipe desde que o Vina foi para o banco de reservas, também é um ótimo nome. E aquele meia regular para desarmes, o PP, olha aqui, regularidade incrível, todos os jogos com pelo menos 3 pontos, então é outro nome aí que vale muito a pena a gente olhar para essa rodada, tá certo? Agora, cartoleiros, quero passar aqui um recado para quem está afim de ter um videogame novo em casa. É bacana, né? Então é o seguinte, a OneFootball vai dar a chance de vocês ganharem um PlayStation 5, isso mesmo, um PS5, vocês já sabem, né? A OneFootball é o aplicativo que eu recomendo para vocês acompanharem notícias aí dos clubes brasileiros, enfim, clubes do mundo inteiro, seu time do coração, acompanhar todas as notícias, além disso, ter estatísticas dos jogadores e principalmente acompanhar, né, os jogos em tempo real. Pô, a gente gosta, né? Começou a rodada do Cartola, a gente quer acompanhar, já recebe ali notificação dos gols que estão saindo, quem está fazendo o gol, isso é muito bacana, está tudo lá disponível no aplicativo da OneFootball. E agora, além disso, você pode ganhar um PS5, né? Mas como é que funciona, professor? Seguinte, ó, vai no link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? O link está aqui na descrição do vídeo, é a primeira coisa que vai aparecer aqui. E aí você vai cair em uma página especial que vai aparecer aí na tela para vocês. Lá você segue as instruções e a principal é responder qual time você acha que vai ganhar a Copa América e por quê, tá certo? E aí, ó, tem que ser criativo, botar um argumento bom lá. Quem mandar melhor na resposta vai levar esse baita prêmio, vai levar o PS5 para casa, tá certo? Reforçando, né? Não adianta responder aqui no comentário desse vídeo, não. Clica no link que está na descrição e lá você responde para concorrer a esse baita prêmio. Bacana, né, pessoal? Quero ver um inscrito meu aqui do canal levando esse PS5 para casa, então não deixem de participar, tá certo? Seguimos em frente aqui no vídeo, agora com os atacantes. E eu vou destacar ele, mais uma vez, Pedro do Flamengo, né? Foi minha indicação na rodada passada. O grande mito da rodada foi o Bruno Henrique, companheiro dele, mas o Pedro não foi mal, não, né? Fez 9,40 pontos. E em todos os jogos do Flamengo até agora, no Cartola FC 2021, um atacante do time passou de 10 pontos. Sempre tem um mitando em jogos do Flamengo. E nas duas últimas rodadas a gente viu nessas mitadas espetaculares aí do Rodrigo Muniz e do Bruno Henrique. Por quê? Porque o Flamengo cria muitas chances de gol, né? Ataca muito. E contra o Juventude, o que se espera? Que que o time do Flamengo vai se impor mais uma vez. O Pedro será o centroavante titular outra vez e ele quer mostrar serviço. Você tá vendo ele aqui do meu lado? É um momento o flagra aqui do momento de irritação dele. Quando ele foi substituído, saiu chutando grama, saiu chutando copinho d'água, ele não gostou de ser substituído. E nada melhor do que ele fazer gols agora para convencer o Rogério Ceni de que o Rogério não pode tirá-lo de campo, né? Tem que deixar o Pedro os 90 minutos e o Pedro tem total capacidade de corresponder, por isso é a minha indicação para a rodada. E mais uma vez, Pedro, seguinte, hein? Rodada passada, ele levou a faixa e eu vou dar mais um voto de confiança para ele. E dessa vez, ó, vai sair o golzinho do Pedro. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Pedro do Flamengo. Mais uma vez, será o meu capitão, tá certo? Outros nomes aí agora para a gente ficar de olho no ataque vão aparecer aí na tela do Cartola para vocês. Lógico, o grande mito da última rodada, o Bruno Henrique, é um grande nome aí para essa rodada, tá certo? Assim como, né, descendo um pouquinho mais, o Vitinho. Vitinho também é um nome interessante por esse potencial ofensivo aí que o Flamengo tem. Os dois atacantes do Grêmio, tá certo?
o Ferreira, que é o meu preferido do ataque do Grêmio, e tem também o Diego Souza, que é um nome interessante. Mitos dos mitos, né? Jogadores que a gente já conhece muito bem, regularidade incrível, que se enfrentam, aliás, né? Eles se enfrentam nessa rodada. Hulk e Marinho, ótimos nomes também. E além deles, vou destacar aqui, atacante do Atlético Paranaense, o Matheus Babi, tá certo? Técnicos, galera, para a gente fechar aqui as nossas indicações, quem eu vou trazer em destaque é o Rogério Ceni, tá certo? Rogério Ceni do Flamengo. Juventude e Flamengo é o confronto aí com maior desigualdade, né, entre as equipes, falando em termos de qualidade técnica, então Rogério Ceni é a minha indicação, tá certo? Mas temos aí algumas opções um pouco mais baratas também, que eu vou mostrar aqui no Cartola, tá certo? O Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense, tem um confronto favorável, o Roger Machado, do Fluminense, além do próprio Diego Aguirre, do Internacional, tá certo? Então estão aí as indicações completas para vocês. Bem, vamos ver então como ficou o nosso time principal escalado aí para essa rodada 7 e já vai aparecer também aqui ao meu lado, tá certo? Então, você vê aí o time principal, escalado com o Daniel no gol. Pessoal, não coloquei o Fernando Miguel, que foi a minha indicação principal, por falta de cartoletas, tá? Mas quem puder, eu gosto bastante aí do Fernando Miguel, beleza? Laterais, Abner Vinícius e Mateuzinho. Na zaga, Rodrigo Caio e Nino do Fluminense. Meio de campo, Patrick, Gustavo Scarpa e o Terans. E no ataque, Pedro Capitão, Bruno Henrique e o Ferreira do Grêmio. O técnico é o Antônio Oliveira do Atlético Paranaense e o custo, você vê acima de mim, 130,73 cartoletas. Ao meu lado está o banco de reservas, que terá o Maílson, o Felipe Luiz, o Pedro Henrique, o Raul e o Vitinho do Flamengo. Tá certo? Cartoleiros, é o seguinte, nessa rodada, né, o mercado terá, como eu falei, um horário de fechamento diferente. Será apenas no domingo, 10h30, que o mercado vai fechar. Mas a nossa live segue no horário tradicional, tá certo? Espero, então, vocês, a nossa live de fechamento de mercado no sábado, às 11 da manhã, tá certo? Sábado, 11 da manhã, espero todos vocês, para eu passar aí com calma, né? Um pouco mais de 1 hora só tirando dúvidas de vocês. E aí é bom que vocês podem assistir a live e aí tem mais tempo para analisar tudo e montar a equipe de vocês, tá certo? Então, convite está feito, live no sábado às 11 da manhã. E vocês já sabem também, aqui no comentário em destaque desse vídeo, o Casão sempre coloca uma sugestão de time bom e barato para ajudar vocês. Time focado em pontuação, mas com custo abaixo de 100 cartoletas para quem está precisando acumular um pouquinho mais. Beleza? Agora, então, nós vamos para o nosso time tudo ou nada. Essa é uma sugestão de time para a Liga Tiro Curto, né? O objetivo é tentar estourar o máximo nessa rodada. Não estou preocupado com longo prazo, então até por isso a ousadia é maior nessa equipe, tá certo? Para a gente tentar aí pontuar muito bem e faturar uma premiação nessa rodada. Então o time tudo ou nada vai já aparecer na tela para vocês, né? Nesses times para a Liga Tiro Curto, a gente escolhe uma defesa inteira para fechar. E nessa rodada, eu fui aqui com a defesa do Atlético Paranaense, que tem a defesa de jogar com 3 zagueiros. Então, caso o Atlético não leve gols, aqui, ó, já dá para garantir uns 30 pontos, logo de cara, né? Mas lógico que a gente espera sempre um pouquinho mais, mas só com a defesa, né, já dá para largar muito bem, beleza? Então, esse time para a Liga Tiro Curto, você vê aqui, toda a defesa do Atlético, com Santos, Kelvin, Abner Vinícius, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Pedro Henrique. O técnico também do Furacão, Antônio Oliveira. Aí do meio para frente, no meio, vamos lá, o Raul, o Gustavo Scarpa e o Terans do Atlético também. E no ataque, dobradinha do Flamengo, com Pedro Capitão e o Vitinho, tá certo? O técnico, como eu falei, é o técnico do Furacão e o custo desse time ficou em 114,10 cartoletas. No banco de reservas estão aqui o Bento, que é o reserva do Santos no Atlético, além do Mike, Lucas Ribeiro, o Vitor Bobsin e o Yuri Alberto. Está aí apresentado também o time para a Liga Tiro Curto. E vocês sabem, cartoleiros, ó,
onde eu jogo as minhas ligas tiro curto é lá no Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco oferece diversas opções de ligas para vocês participarem. Tem liga de R$1, de R$2, de R$10, de 5, de 50 e sempre tem uma liga especial que dá uma premiação muito bacana aí para milhares aí de pitaqueiros aí toda rodada. Então, liga tiro curto, pessoal, é com o Rei do Pitaco. Se você quer colocar o seu time, e dá para colocar vários, quanto mais times você coloca, mais chances, vai no link que está aqui na descrição do vídeo, use esse link para baixar o aplicativo para escalar os seus times, né? É onde eu jogo as minhas ligas tiro curto aí nessa temporada. E lembrando, Rei do Pitaco não tem só Brasileirão. Ó, dá para escalar times lá para a Série B, Copa América e Eurocopa que estão rolando. Aliás, lá no meu Instagram, eu sempre coloco um time de outra competição também, para vocês darem uma olhada, né, para ajudar vocês também. E aí a gente amplia nossos horizontes, aumenta ainda mais a chance de se divertir e faturar prêmios. Então, Rei do Pitaco, aqui, para quem gosta de liga tiro curto, é o que eu recomendo para vocês. Beleza? Vamos agora, cartoleiros, para o nosso time de valorização. O time de valorização está voando, impressionante. A fase já são 3 rodadas que tem valorizado demais, sempre acima de 11, 12 cartoletas e tem até pontuado bem, nem é o grande objetivo, né? Mas vocês viram, rodada passada, essa equipe fez quase 100 pontos. E aí você vê o extrato da equipe está aí na tela, né? Essa equipe rodada passada ganhou quase 15 cartoletas, 14,82 e o patrimônio já está em 154,84. O time está ficando cada vez mais rico. Então fiquem atentos ao time de valorização. Peças que estão nesse time podem ajudar vocês a ganharem cartoletas. Então, time de valorização vai aparecer aqui ao meu lado na tela, tá certo? Nessa rodada, vai escalado com Maílson no gol, Felipe Luiz e Marcos Rocha nas laterais, Vitor Cuesta e William Arão na zaga. No meio de campo, Rafael Veiga, Diego e Raul. No ataque, 2 Vitinhos, mas pode isso? Pois é, temos 2 Vitinhos. O Vitinho do Atlético Paranaense e o Vitinho do Flamengo, que é o capitão. Além deles, o Caio Jorge. O técnico é o Roger Machado. Custo do time de valorização sempre muito baratinho, apenas 86,48 cartoletas. No banco dessa equipe estão o Marcelo Carné, o Mike, o Zé Ivaldo, o Nenê e o Léo Pereira, tá certo? Então, cartoleiros, as dicas estão aí apresentadas em todas as posições, os times também, mas aquele aviso que eu sempre faço aqui para vocês, não é para pegar um time e copiar por inteiro, tá certo? Peguem a base, você vê que eu passei várias opções em todas as posições, tomem como base, tenham as apostas pessoais de vocês também, é o que faz a diferença. Rodada passada eu não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Ítalo, mas muita gente pegou a base, colocou o Bruno Henrique no ataque, pô, aí já mitou demais, fez muita diferença, então é o que eu sempre recomendo que vocês façam. Aguardo, né? Essa rodada diferente aí, com fechamento só no domingo, mas eu aguardo vocês na nossa live, então, convite, reforçando o convite, né, live no sábado, às 11 da manhã, tá certo, cartoleiros? Sigam se cuidando bastante, fiquem com Deus, um abração para todo mundo!